dia, meus amores! Hoje a nossa aulinha de matemática. Vamos falar sobre figuras planas, tá? Vamos aqui na página 30 do Manual do Aluno, lados e vértices. Depois da aula, Massaro chegou em casa e foi jogar um jogo muito apreciado por sua família, o jogo da arte. Nele, o jogador deve utilizar figuras planas para compor quadros de obras de arte. Muito legal, né? Então, aqui na questão número 1, Massaro reconheceu no jogo algumas figuras geométricas planas que estudou lá no segundo ano. Vocês também estudaram, né? E você, conhece alguma dessas? Se sim, circule-as. Então, agora, a tia vai colocar um vídeo para vocês prestarem bastante atenção, tá? Para saber o que são essas figuras planas. Turminha, estamos falando dos polígonos. Um polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de retas que chamamos de lado. Um polígono tem lados, vértices e ângulos. São figuras planas formadas apenas por retas, ou seja, não pode conter nenhum lado que faça curva, igual a esta, tá? Um polígono não pode ter abertura e seus segmentos de retas nunca se cruzam. Não podem ser assim. Os polígonos podem ser nomeados de acordo com o número de lados, por exemplo. Polígono com 3 lados são chamados de triângulos. E o que tem 4 lados são chamados de quadriláteros. Os que têm 5 lados são chamados de pentágonos. E os que têm 6 lados são chamados de hexágonos. Os que têm 7 lados são chamados de heptágonos. E o que tem 8 lados são chamados de octógonos. Os que têm 9 lados são chamados de eneágonos. E os que têm 10 lados são chamados de decágonos. Vamos fazer um teste? Quais dessas figuras não são polígonos? Isso mesmo, essas figuras não são polígonos porque os seus lados se cruzam, né? E não pode. E nessas imagens, quais não são polígonos? Muito bem! Essas não são polígonos porque um polígono não pode ter nenhum lado que faça curva. E agora, quais figuras não são polígonos? Isso mesmo, essas figuras não são polígonos porque são sólidos geométricos e não figuras planas. E para concluir, identifique quais imagens não são polígonos. Isso! Essas, porque elas possuem aberturas. Espero que tenham entendido o conteúdo. Agora a tia Aline vai falar sobre esses dois conceitos, lado e vértice. Para conseguir identificar, proponho que você observe. E vamos brincar? Vamos formar figuras usando lápis. Essa é a primeira figura que montei. Como ela se chama mesmo? Isso aí, um triângulo. Os lápis são as linhas que formam a figura. E cada linha se chama lado. Logo, o triângulo tem 3 lados. Os pontos de encontro dos lados, chamam-se vértices. Vamos contar então quantos vértices tem um triângulo? 1, 2, 3. O triângulo tem 3 vértices e 3 lados. Essa é a outra figura, é um quadrado.
Vamos contar quantos lados tem o quadrado? Então, é só contar o lápis. 1, 2, 3, 4 lápis. 4 lados. E quantos vértices tem? Então, o vértice é o ponto de encontro das linhas, né? Então, 1, 2, 3, 4. Muito bem, o quadrado tem 4 lados e 4 vértices. Gostaram de construir formas geométricas com lápis? Então vamos lá. Me mostre quantos lados e quantos vértices tem esse retângulo. 4 lados e 4 vértices. Então observamos e identificamos as figuras planas e suas características. Vejam essas outras figuras aqui. Olha essa rosinha do meio. Vocês estão vendo? Ela se chama pentágono e tem 5 lados e 5 vértices. Agora olha essa roxinha aqui. Hexágono. São 6 lados e 6 vértices. Certo? Vou propor um desafio. Que tal montar um pentágono e um hexágono usando lápis de cor? Será que você consegue? Tenta aí. Então, turminha, agora voltamos aqui no Manual do Aluno, na página 30, né? Vamos aqui no exercício número 2. Observe as imagens a seguir, retiradas do quadro que Massaro viu no jogo, e faça o que se pede. Então, temos aqui, ó. Qual o nome dessa figura? Sim, aí vocês vão escrever aí ao lado, ou melhor, aqui abaixo, né? Nesse retângulo ali. E a outra figura do meio? Qual o nome? Isso mesmo. E a outra? Sim, então vocês vão nomeá-las, tá bom? Na letra A, utilizando uma régua, contorne os traçados das figuras planas acima. Então, vocês vão, né, fazer o traçado, cobrir ali, tá? Com uma régua, para ficar bem certinho. E na letra B, escreva nos espaços correspondentes o nome de cada figura, né? Então, aqui nesse ícone, olha, lembre-se, as linhas retas que formam as figuras planas são chamadas de lados. E os pontos de encontro dessas linhas são chamados de vértices. Então, aqui na página 31, na letra C, quantos lados você contornou em cada figura? Lá no triângulo, quantos lados tinham? No retângulo e no quadrado? E na letra D, utilizando um lápis de cor vermelha, marque os vértices de cada figura com um ponto. Então, vocês vão lá nas figuras, né? E vão fazer ali um pontinho vermelho em cada vértice. Lembrando que vértices são o quê? São os pontos de encontros das linhas retas, né? Das linhas retas, certo? Então, vocês vão marcar ali de vermelhinho, tá? E na letra E, quantos vértices você marcou em cada figura? Lá no triângulo, vocês marcaram quantos? No retângulo e no quadrado. Você percebeu? As figuras planas podem ter quantidades diferentes de lados e de vértices. As figuras planas formadas por lados, que são linhas retas, e vértices, pontos de encontro das linhas retas, são chamadas de polígonos, né? Foi o que vimos ali anteriormente. E você sabia que a palavra polígono vem do grego polígonos, que significa ter muitos lados ou ângulos. Vamos verificar sua compreensão? No número 3, as figuras planas a seguir foram retiradas do jogo da arte. Marque com um X as que não são polígonos, né? Vocês vão lembrar, tá? Então, aqui, ó, temos a figura número 1. Trata-se de um polígono? Sim, por quê? São fechados, têm linhas retas, certo? Agora, observem a número 2. É fechada, né? Mas ela só tem linhas retas? Não, vocês estão vendo ali que tem curvinhas? Então, não é um polígono, tá? E vocês vão marcar um X.
Aí agora tem as outras, né? Tem a figura 3, a figura 4, a 5, a 6 e a 7. Aí vocês vão marcando, tá? Se não for polígono, vocês vão fazer um X, tá? Agora aqui o número 4. Pinte na atividade anterior as figuras planas que são polígonos. Então, vocês vão pintar ali, vocês podem pintar da cor que vocês quiserem, tá? Depois, a seguir, escreva o número de cada figura e quantos lados e vértices ela tem. O número 1. Então, já sabemos que a número 1, né, é um polígono, certo? Então, o número 1, ele tem quantos lados? 6. E quantos vértices? 6. Então, vocês não farão o número 2, porque o número 2 não é um polígono, certo? Vão passar para os outros, né? Quais são os polígonos aí que vocês encontraram, tá? E vão colocar um númerozinho aqui no quadradinho e vão identificar aí quantos lados e vértices. Então, não esqueçam, tá? Lados são as retas e vértices são o quê? São os pontos de encontro, tá bom? E agora aqui no número 5, Massaro compôs no jogo um quadro artístico com alguns polígonos. Veja o abaixo e siga as dicas para pintá-lo. Então, aqui, ó, vocês vão pintar de azul os polígonos com 3 lados. Aí, vocês vão identificar aí. É bem legal essa atividade. Pinte de amarelo os polígonos com 4 lados. E pinte de verde o polígono com 6 lados. Tá? E agora, vamos para outra atividade aqui, ó, no mundo digital. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a geometria também, tá? Massaro, ao jogar o jogo da arte, estava aprendendo muita coisa sobre as figuras planas. Ele, então, resolveu procurar mais informações a respeito dessas figuras em seu celular. Ao fazer isso, encontrou um software chamado GeoGebra. Vamos conhecê-lo? Veja, Hiroshi. Encontrei um aplicativo de geometria. O GeoGebra. Nele posso fazer desenhos de figuras planas apenas marcando os vértices. Que legal, Massaro! Estou vendo aqui o GeoGebra. É um software de geometria dinâmica. Quer dizer que é bem legal, né? Observem só a figura. Massaro logo começou a construir figuras no GeoGebra. Faça como ele, siga os passos abaixo e, com a ajuda do professor, né, aprenda a utilizar esse software de geometria dinâmica para desenhar figuras planas marcando os vértices. Então, no glossário aqui está dizendo o que é o que é geometria dinâmica. É um programa interativo que permite a criação e manipulação de figuras geométricas a partir de suas propriedades como lados e vértices. Então, ali dá para criar essas figuras, né? É bem dinâmico, é bem divertido, tá? E aqui no número 1, abra o aplicativo de geometria dinâmica em um computador ou em seu celular. Clique no ícone destacado ao lado e selecione a opção polígono, né? Aí aqui tem, ó, tem as figuras. Tem polígono regular, polígono rígido, né? Que isso aí a gente vai aprender um pouquinho mais à frente, tá? Continuando aqui na página 33, no número 2, em seguida, clique em um ponto qualquer do plano. Esse ponto será o primeiro vértice. Arraste o mouse, né, ou vai clicando os pontos, que serão os outros vértices da figura que quer desenhar. Não se esqueça de voltar ao primeiro ponto para fechar o polígono. Então, façam essa experiência aí no celular de vocês ou no computador. É bem legal, tá? E então,
Então, você gostou de utilizar essa ferramenta tecnológica para construir figuras geométricas planas? Massaro adorou essa nova descoberta. E vocês? Façam essa experiência e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agora vamos para a página 34. Classificação e comparação de triângulos e quadriláteros. Sabemos que triângulos têm 3 lados e quadriláteros, quantos lados têm? Massaro estava adorando aprender mais sobre as figuras planas com o jogo da arte. Massaro, você percebeu que cada polígono recebe um nome diferente de acordo com a quantidade de lados e vértices? Sim, Hiroshi. Os polígonos de 3 lados e 3 vértices são chamados de triângulos, e os de 4 lados e 4 vértices de quadriláteros. Massaro aprendeu direitinho, né? E vocês? Espero que não esqueçam, tá? Questão número 1. Observe os triângulos abaixo que estavam em um quadro do jogo da arte. Você consegue compará-los? Percebe alguma semelhança ou diferença entre eles? São todos triângulos, tá? Os 3 ali são triângulos, Então, vocês podem aí, observarem e podem, visualizarem que eles possuem 3 lados e 3 vértices também, Sim, porque são triângulos. Mas eles estão o quê? Com posicionamentos diferentes, não é verdade? Parece que um está de cabeça para baixo, o outro está de lado, Então, tem outras coisas também. Respondam aí essa questão do número 1. E aqui o número 2. Massaro quis desenhar um triângulo diferente dos representados anteriormente. Como você desenharia esse triângulo? Represente aí nesse quadro, nesse retângulo aí, cheio de pontinhos, tá? Já aqui na página 35, no exercício 3, em uma fase do jogo da arte, Massaro encontrou os quadriláteros abaixo e pôde aprender muitas coisas sobre eles. Observe-os com atenção e responda às questões a seguir. Então, temos aqui, certo? O outro vermelho, um amarelo, outro vermelho, um azul e um verde. Vocês notaram aí que tem uma diferença, Na letra A, você percebe alguma semelhança entre esses quadriláteros? Que tem diferenças e tem semelhanças. Escreva a seguir as semelhanças, tá? Se tiver alguma. Aí você vai responder. E na letra B? Observe os quadriláteros, o número 1 e o número 2. Você sabe o nome deles? Dá para identificar? Sim, Escreva abaixo. Então, agora aqui na questão da letra C, pegue uma régua e trace uma reta sobre cada um dos lados opostos do quadrilátero, do número 1. As retas que são opostas se cruzam? Sim ou não? O lado oposto significa que está à frente, Que está ao contrário. Então, vocês vão verificar aí e vão visualizar, tá? Se cruzam ou não. E na letra D? Pegue uma régua e trace uma reta sobre cada um dos lados opostos, do quadrilátero número 2. As retas que são opostas se cruzam? Sim ou não? E a questão da letra E, você observou alguma diferença entre os quadriláteros 1 e 2? Escreva a seguir. E, por último, na letra F, pegue uma régua e trace uma reta sobre cada um dos lados opostos do quadrilátero 3. Agora vamos lá no 3. As retas que são opostas se cruzam? Sim ou não? Então, se vocês prestaram atenção,
no que foi falado anteriormente, né, sobre os polígonos, vocês saberão responder, tá? E na letra G, você observou alguma diferença entre os quadriláteros número 2 e número 3? Escreva a seguir. O quadrilátero 4 é chamado de trapézio. Por que trapézio? Figura diferente, né? Mas também tem 4 lados e 4 vértices também. E o pai de Massaro está dizendo que o quadrilátero 3 é chamado de paralelogramo. Que nome, né? Agora aqui, ó, letra H. Agora, pegue uma régua e trace uma reta sobre cada um dos lados opostos do quadrilátero 4. As retas que são opostas se cruzam? Sim ou não? Prestem bastante atenção na pergunta da letra H, tá? Que está bem diferente das demais. Na letra I, você observou alguma diferença entre os quadriláteros 3 e 4? Escreva a seguir. Você percebeu? Os quadriláteros têm nomes diferentes, dependendo da posição e do comprimento de seus lados, né? Porque eles são diferentes. E o quadrado, ele possui os 4 lados iguais, não é verdade? Estudamos isso desde bastante tempo, né? O retângulo, ele tem 2 lados iguais, né? Os 2 lados laterais, ou ele pode estar em pé também, ele vai significar também o retângulo, né? Ele pode estar deitado ou pode estar em pé, tá? Mas, na maioria das vezes, ele fica deitado. É assim, dessa forma que conseguimos, né, identificar o retângulo. Ele cresceu mais de um lado, não é verdade? Então, temos aqui o paralelogramo, né? Que ele é meio inclinadinho, meio para o lado. É parecido com o retângulo. E temos o trapézio, né? Que é quase um quadrado, né? Mas tem uma forma diferente. Para terminar a nossa aula, temos aqui a página 37, o exercício 4. Vamos verificar a sua compreensão? Nas figuras planas a seguir, pinte. Então, vocês estão observando aqui nesse retângulo grande. Dentro desse retângulo grande tem o quê? Somente figuras planas, tá? Porque são figuras com retas, certo? Figuras fechadas, né? Não possuem curvas, tá? Então, vocês vão pintar. Letra A. Pinte de amarelo os triângulos. Aí, vocês vão identificar aí quais são os triângulos. Letra B. De vermelho, os quadrados. De azul, os retângulos. O de verde, os paralelogramos. E de roxo, os trapézios, tá bom? E vamos agora aqui, integrando com arte. Em uma das fases do jogo da arte, Massaro tinha o desafio de criar uma obra de arte utilizando apenas triângulos e quadriláteros. Que tal você também participar? Crie esse desenho no espaço a seguir. Lembre-se de utilizar os triângulos e os vários tipos de quadriláteros, né, que vocês já conheceram, tá? Capriche, faça um desenho bem bonito. Um beijinho no coração de vocês e até a próxima aula.